Aos pouquinhos, gente, estamos aqui produzindo tudo, né? Fiz aqui uma palha italiana de ninho com óleo. Um brigadeiro de ninho e óleo, gente. Ó. Tem duas receitas aqui, ó. Mais uma produção, graças a Deus. Mais um item feito. É aqui, gente, é apenas uma receita de palha, tá? E ela me rende 9 pedaços. Aí eu faço a marcação com esse, ó, 6x6. Aí depois eu venho retirando, ó, com esse negocinho aqui. Olha, não fica uma palha tão fininha, tá vendo? Aí aqui, ó, tô colocando ali na tapoé com leite em pó. Ó, dá 9 e ainda sobra essa rebarbinha. É pouco, sabe? Mas aí dá pra juntar e fazer um mimozinho. Ó, aí eu passo aqui no leite em pó. Ó, gente, dá pra juntar, mas eu vou fazer mini palhazinha, ó, pra dar de mimo. Vou colocar num saquinho e a pessoa já experimenta. Não custa nada. Gente, agora é a de ninho com óleo, tá? Ela deu mais porque eu tinha uns brigadeiros de ninho congelado, né? Tava açucarando. Aí eu peguei e misturei, ó. Mas a base é uma só, é um leite condensado no creme de leite. Aí vai um pacotinho todinho de óleo, viu? Depois que dá o ponto do brigadeiro, ó. Já tô passando aqui no leite em pó. E depois colocar no saquinho, tá? Já tô conseguindo fazer a reposição das empadas, gente, ó. Aqui eu coloco 70 gramas de fundo, 80 gramas de frango, 20 gramas de requeijão. E a tampinha que vai em cima dá mais ou menos 30 gramas, ó. Marmitinha de 220 ml, né? Aí tô aqui, ó, colocando a tampinha. Gente, tô reprecificando aqui o empadão, né? Eu sei que é bom dividir aqui com vocês, ó. Ó, aqui tá as marmitinhas, Sago Craft, aqui tá os ingredientes do empadão, tá bom? A minha receita me rende 12 unidades. Aqui um custo de R$ 3,83. Aí aqui vem o custo com as embalagens, né?
Aí aqui na minha planilha pergunta quanto tempo levou pra fazer, ó. 120 minutos, sim, gente, em média 2 horas. Por quê? A gente vai cozinhar o frango, vai desfiar, vai temperar, vai fazer a massa, gente. E só pra fazer, pra colocar nas marmitinhas, eu fiquei 3 horas, viu? Aí até assar e tudo, aí eu coloquei 120 minutos, né, que dá 2 horas. Aí aqui ela vai cobrar, ó, o custo fixo mais o salário da receita, tá vendo? Aí aqui, ó, 19,81, tá? Aqui é o custo total da receita. Aqui é o salário, tá? O tempo que eu levei pra fazer, ó. Aqui é o custo total da receita e aqui é o custo por unidade. 6,55 custa cada marmitinha, tá bom? A minha é com requeijão, não é catupiry, não. Aí aqui ela dá uma margem de 75%, ó. Que aí pode vender a partir de 11,46, tá? Mas eu vou vender aqui, ó. Aí eu coloquei a 100%. Já pode vender a partir de R$ 13 e o lucro é 6,55, tá? Mas aí eu vou vender a 15 na venda direta e a 21,50 no iFood, tá bom? Aqui é as taxazinhas, ó, plano básico, plano plus, né? Eu acho que isso aqui tá meio ultrapassado, porque quando eu somo do meu jeito, do jeito que eu aprendi no curso, dá 21,56, tá? Aí é isso, gente, tá bom? Aí, ó, mesmo que eu tenha planilha, gente, eu sempre tenho um caderno anotadinho, né? Porque, assim, a gente nunca sabe quando perde computador, celular, e eu gosto de anotar, tá? O básicozinho, ó, que é o rendimento, 14 unidades, custo por unidade, 6,55. Dentro desse valor já entra o tempo que eu levei, né, pra fazer. Ó, se eu quiser vender com 75%. Aqui, ó, quando eu quiser colocar uma promoçãozinha, eu posso vender a R$ 13, tá? Aí, ó, no iFood vai ficar R$ 21,50 e a venda direta R$ 15. Gente, agora vamos aqui falar sobre a palha italiana, né? Aqui a receita, ó. 1 leite condensado, 1 creme de leite, 30 gramas de cacau. A bolacha maisena eu usei 100 gramas, tá? O pacotinho vem com 3 pacotes, né? Eu uso só um. E 20 gramas de leite ninho pra passar nelas, né? Receita 14,75, rende 9 unidades, como eu mostrei pra vocês. Aí aqui os saquinhos. Aí, ó, 19,43, né? Os insumos com embalagem. Aí o custo vem pra 2,16. Aí aqui vai entrar quantos minutos eu gastei? 30 minutos. Eu fiz na panela na mão mesmo, né? Eu gastei 15 minutos pra fazer o brigadeiro. E aqui eu tô colocando mais 15 minutos pra cortar, né? Cortar, colocar no saquinho, tá bom? Aí o salário ficou R$ 4,95, que é o tempo, né? Que a gente passa ali fazendo, tá? Custo total da receita, R$ 24,39. Custo por unidade, R$ 2,71. Custo por unidade. Falando de custo por enquanto, tá, gente? Se for vender uma margem de 75%, já pode vender a R$ 4,74, tá? Eu coloquei aqui uma margem de 150%, ó, que já dá pra vender a R$ 6, tá? E assim, gente, ó, eu vou sempre auxiliando não. Eu vou fazer um jogo de cintura aqui, ó. Vamos colocar 200%. Ó, eu já posso vender a R$ 8, tá? E o lucro será R$ 5. Porém, pra palha, gente, eu prefiro deixar 150 vamos colocar 100 pra ver. Ó, eu posso vender a R$ 5, tá? Mas eu vou colocar 150. Ui, pagando aqui errado. 150. Eita, já deu um bug aqui, gente, porque não era pra me ter apertado aqui. Pera aí, viu? Sim, gente, resumindo, tá vendo? Ó, a 150% eu posso vender a 6,50, né? Quanto que é o lucro? R$ 4, tá bom? Para cada caixinha, isso mesmo que você ouviu, 50 gramas de cobertura
Terceiro pedido, gente, no primeiro dia de vendas aqui do iFood. De volta. Gente, como eu tô voltando agora, fiz uma forma só de brownie de 25 por 25. E dessa forma eu tô dividindo, ó, os tamanhos de 6 por 6, que é os recheadinhos. 7 por 7, que é o brownie individual. E a pizza brownie, tá? Porque eu tô voltando agora, eu tenho que sentir como é que tá o público. Ó, gente, no liquidificador eu bati, ó, o açúcar com os limãozinhos raspados, né? Que eu mostrei pra vocês. Os ovos, o leite, o óleo e o suco do limão, ó. Mesmo batendo no liquidificador, ele não, como é que fala? Tritura totalmente, né? Aí fica aqui as raspinhas, tá? Aí isso aqui vai liberando mais sabor no bolo de limão. E eu não coloco cor, tá? Não coloco corante. Tem gente que faz com a gelatina, com pó, com suco, eu não. Eu faço assim, com limão mesmo e as raspas do limão. Aí aqui eu misturo, ó, o fouet. Pode sim misturar no liquidificador, tá? Às vezes eu faço, às vezes não, mas pode sim. Não altera não, é só você ir adicionando a farinha no modo pulsar. Caseirinho de limão saindo aqui, gente. E ele vai vir amanhã? Ai, princesa! Como é meu nome mesmo? Você lembra? Fala, Fi. Como que é meu nome? Princesa. A princesa? Pera aí, neném. Blend 40 e 39,90, tá bom o preço. Top cobertura. Ah, tá, 1 quilo. Vamos ver os nobres. Top blend. 105. E, olha, 115.
36. 36,90. 103. Ó, gente, bom preço. Né, neném? Levanta, levanta. Eita. Mamãe, mamãe, olha. Ah, o pinceito. Gente, olha. Chocolate em pó solúvel. 50% cacau, hein? Cadê o preço? R$ 38,99. Nesquik, R$18,99. Ninho 41. Me dando sabor de morango. É, sabor de molango. Doce de leite tá bom, hein? R$7,99. Vou levar esse potinho. Leite com leite. O que é isso? Doce de leite. Doce de leite? Bucha. Olha, tá mais barato. Tá vendo que lá na Riso só tem menos temas, né? Gente, a Nutella no Masa 185, não, 179 é a partir, não, 185. A partir de 3, 179. 43,90. 10,99. Menina. Nossa. Isso, deixa eu ver. Creme de avelã. O Kinder tá 6,99. Tem um peso de salva, você vai querer? O Ferreiro 24,99. Ah, essa caixinha 3,69 com 4. Ó, gente, saindo 2 copinhos aqui da Felicidade. Estou vendendo a 20 ainda, tá? 200 ml da Brastilândia.
Gente, eu nem fui falando, né? Mas se vocês prestarem atenção, eu fui pesando tudo certinho, tá? Aí eu tava reprecificando o copo. Na verdade, eu tava só pesando e anotando, eu não precifiquei ainda, tá? No caso, eu tô reprecificando as coisas, né? Que aumentaram e tal. Aí, gente, tô fazendo a torta cookie, tá? É a mesma receita que tem no canal, que já tem da torta cookie. Torta cookie não, dos cookiezinhos, né? Aí agora eu tô fazendo a versão torta. Pra ver a saída, né? Se vai ter mais saída do que os tamanhos menores. Aí eu tô fazendo aí. Eu tô utilizando a forma de 25 centímetros. Utilizei uma receita inteira, tá? O que eu fiz? Eu só dividi essa receita, coloquei metade no fundo. E vou colocar aí 500 gramas de Nutella pura, tá? Olha, Nutella purinha, purinha. Inclusive, esse balde ainda é de dezembro, né? Como eu não trabalhei em janeiro, esse balde ainda é de dezembro, que eu tinha feito nas compras para Natal. E aí, eu coloco 500 gramas. E depois, eu venho com a outra metade da massa, da massa de cookie. E vou colocando de pedacinho em pedacinho, tá bom? Vocês vão ver aí. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Gente, tô fazendo docinhos coloridos, ó. E aqui tem leite em pó, dióxido de titânio e o pozinho na cá, tá? Aqui, ó, os docinhos já tá pesado. Eu já fiz a massa coloridinha. E aqui é só uma blendagem, né? Ó, aí eu tô aqui, ó. Essas bolinhas brancas aqui é o dióxido de titânio. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will
see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down Oi, gente, deixa eu mostrar um pouquinho aí desse bolo, tá? É um bolo de andar. Então, gente, vou mostrar um pouquinho desse bolo de andar, tá? Foi um aniversário de 15 anos. E aí, a cliente queria um bolo de 3 andares, né? Aí eu dei essa opção, tá? Começando aí o tabuleiro, ele tem 32 centímetros. Esse isopor, gente, é de 25 centímetros. E aí eu gosto dessa diferença, né, de tamanho, porque é bom, porque dá pra segurar certinho. E não é aqueles tabuleiros grossos, tá, de pezinho. É o tabuleiro da loja da Dri, que ele tem 6 milímetros. Eles são mais grossinhos, mas não é igual aqueles outros tabuleiros, sabe? Aí, o que eu fiz? Coloquei glucose de milho na tábua e colei o isopor, tá? Pra quem não sabe, né, glucose de milho é uma ótima cola na confeitaria, tá? Tanto cola quanto a gente utiliza para ajudar a durabilidade dos doces, né? Então, eu simplesmente coloquei glucose, colei o isopor, tá? Aí, esse bolo de cima é um bolo de 17 centímetros, que é o tamanho que eu vendo a 2 quilos. Aí, o que eu fiz? Peguei um palito de churrasco e vinquei, tá? Entre o isopor e o bolo verdadeiro, pra unir. E antes disso também eu coloquei um disco de isopor. Antes de colocar o bolo eu fiz? Bati o chantininho no isopor, esse, né? Aí eu tô utilizando o pra não ficar totalmente em contato, né? E tá não correr o risco de soltar farelinha. Porque ia ficar muito tempo na mesa. Aí o que eu fiz? Coloquei de novo o chantilly, que eu tenho confiança ele, entre, né? O disco ficou fino muito de isopor, tempo, gente, realmente. E o isopor e a base bolo eu tava decorando, né? Aí eu comecei a decorar, era 2 horas da tarde, tá? Né? Comecei a decorar. O bolo é massa de chocolate, era brigadeiro, 6 horas. Massa chiffon, tá? A massa que eu uso. Aí ele ficou um tempinho na geladeira, né? Até eu ir. E ele só veio consumir no outro dia, nem consumiram. Como era buffet, esse bolo ficou pro outro dia, né? Pra aniversariante. Ficou pro outro dia e foi servido outro bolo de corte. Ou seja, gente, ficou bastante tempo no salão de festa, viu? Das 6, ele só foi retirado da mesa meia-noite. E detalhe, tava um calor, não tinha ar-condicionado no buffet, só tinha ventilador, mas não tava dando nem conta. E assim, o Supreme super aguenta. Claro que eu utilizei leite em pó, né, pra estabilizar ele. Eu utilizei glacê real. E aí eu utilizei essa técnica de decorar o bolo já sobreposto, tá bom? Aí quando a gente vai fazer esse tipo de decoração já sobreposto, gente, sempre começa com o de cima, tá? Primeiro você vai fazer o acabamento do bolinho de cima, para depois fazer o acabamento do de baixo. E claro, dá um trabalhinho, mas dá certo. Inclusive, nem deu tanto trabalho porque o Supreme ele é um chantilly muito bom. E você quando faz o chantininho, hidrata certinho, ele fica muito bom de trabalhar, tá? Não deu muito trabalho não, gente, dessa vez. E é prática, né? Tudo é questão de prática. E aí, tô aí, tá? A cor que eu utilizei é um rosa seco, corante que eu tô utilizando. E, inclusive, é o corante da Dona Jura, que eles estão com linha agora de corante, né? Corante, glitter, pó. Aí eu tô utilizando o corante rosa seco da Dona Jura. Ele, inclusive, dá vários outros tons, tá? Mas eu quis um bem clarinho mesmo. E aí, gente, ó, eu vou mexendo em cima, mexo embaixo, mas para finalizar mesmo, tem que ser finalizado o de cima para depois finalizar o de baixo, tá bom?
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. E aqui, gente, eu já tinha finalizado lá os dois, né? E coloquei na geladeira. E fui fazer esse aqui. Esse aqui é o bolinho de 12 centímetros, a forma. Que aí depois que a gente decora fica uns 13, né? Tal. E aí, esse aí eu fiz o guindaste caseiro, o caninho de pega-balão e 2 discos de isopor, tá? É bem fácil, né? E pra poder sobrepor lá no outro bolo. Aí eu também decorei com o mesmo tom, né? Só que aí depois eu tô borrifando um pozinho rosa também da Dona Jura, tá? Inclusive, gente, deu um trabalhão. Eu lavei essa bombinha, arrumei tudo direitinho, mas ela tava ruim, viu? Ai, deu um trabalho pra borrifar. Eu ia até fazer outras coisinhas, mas tava dando muito trabalho. Aí já é a parte de sobrepor, tá? Primeiro você vai arrastando, não pode puxar pra cima, tá? Arrasta. Eu ia sobrepor, mas eu esqueci. Eu lembrei que eu tinha esquecido de colocar os caninhos no bolo verdadeiro, né? Pra poder vir o de cima. Mesmo que ele pese 1 quilo e pouquinho, tem que colocar, tá? Aí eu tava utilizando um caninho mais grosso. Podia ser o caninho de balão? Podia, mas eu tava sem. Aí eu tava utilizando aqueles mais grossinhos mesmo. Pronto, gente. E ele, assim, esse caninho, ele não é o da Mag, é o da outra marca. Acho que é da Iceberg. Aí, da Iceberg ou da Blue Star? Não sei, é outra marca, gente. E ele não é tão rígido igual o da Mago, né? Eu consigo cortar, ó, tranquilamente na tesoura, tá? Eu medi ali no bolo, aí depois eu subo pra cima e corto. E deu super certo, tá? Eu deixei ele rente já com chantilly. Como o bolo já tava pronto, já dava pra ver a altura que tava, né? Tudo certinho. E deu certo. Nesse aí eu só coloquei 2 caninhos, porque ele é grossinho e o bolo que vinha em cima era pequeno. Não tinha tanta necessidade. Coloquei 2 caninhos, ó. E aí esse caninho do bolo de cima também ele vai sobrepor, né? E ele vai servir como uma guia para unir os 2 bolos verdadeiros. Ele não vai ultrapassar o isopor, não, tá bom? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're
gone, I will remember you. All I know, what I need, that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you,